Graça e paz, mais que vencedores, bom dia, povo abençoado de Deus. Que alegria estar de volta ao canal para esse momento maravilhoso. É mais um devocional, Amanhecer com a Palavra, que está chegando aí na sua casa para abençoar você e a sua família. Nesse começo de semana, vamos começar mais uma semana declarando que tem promessas, tem bênção de Deus, tem milagres do Senhor para todos nós durante esta semana. Amém? Você está começando muito bem, que é ouvindo a palavra de Deus e vai terminar essa semana agradecendo. Quando chegar lá no sábado, aqui mesmo, no Amanhecer com a Palavra, você vai deixar a sua palavra de gratidão a Deus por tantas bênçãos, tantas vitórias, tantos livramentos, coisas boas que Deus fez na sua vida. Todos os dias o Senhor tem nos abençoado, a sua misericórdia se renova sobre a nossa vida diariamente. E por isso eu tenho certeza que esta semana vai ser uma bênção de Deus na nossa vida. Amém? Meus irmãos, vamos prosseguindo aqui já caminhando para o final dessa série. Estamos falando sobre guerras espirituais, como devemos agir para vencer a guerra do dia a dia, as batalhas que enfrentamos. Todos nós estamos diante de situações muitas vezes pesadas, né? O inimigo que tenta nos destruir todos os dias, ele não consegue porque a mão de Deus está sobre nós, amém? Ele não consegue porque o sangue de Jesus está acobertando a vida dos filhos de Deus todos os dias. Essa é a hora de você dizer amém na sua casa, de você glorificar o nome de Deus, porque é o Senhor quem nos guarda todos os dias e olha, Ele vai continuar guardando porque Ele é fiel. Estamos aqui meditando alguns dias em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10 e hoje chegamos ao verso 16. A palavra de Deus diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O tema de hoje é estratégia infalível para vencer as ciladas do diabo. Você vê aqui claramente que a palavra de Deus está dizendo que devemos segurar sempre o escudo da fé. Para quê? Para que através dele você possa apagar os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é um dardo? Tem gente que não sabe. E eu sei que tem gente aqui nesse vídeo que talvez não tenha conhecimento do que é um dardo inflamado, né? Contam os mais experientes que antigamente, quando duas pessoas importantes discutiam, tinham um problema, brigavam por alguma questão, um daqueles que se julgava mais poderoso mandava seus empregados lançarem flechas com fogo na ponta na terra do outro. E isso é um dardo inflamado, uma flecha que é liberada com fogo. E é assim que o diabo trabalha. Ele envia dardos inflamados todos os dias. Exemplo, aquele pensamento errado, aquele pensamento que você sabe que não tem respaldo na palavra de Deus, um pensamento negativo, um pensamento vingativo, pensamento de morte, pensamento de desistência, pensamento de fazer o mal para os outros, entende? Isso são dardos, né? Quando o inimigo envia um pensamento errado para você fazer alguma coisa que é contra a palavra de Deus, isso é chamado de dardo inflamado. Tá aqui, ó, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí eu quero deixar para você algumas dicas. Você sabe que
Todos os dias eu deixo aqui dicas para você vencer dentro da área que nós estamos estudando. E aqui fala sobre escudo da fé. O escudo, você sabe que serve para proteger. É uma proteção, né? Que você tem, um soldado tem. E nesse contexto aqui, quando é usada a palavra escudo, está dizendo que a fé protege você. Que fé é essa? Essa fé que te leva para mais perto de Deus. É uma fé alicerçada na palavra de Deus, uma fé que está alicerçada não nas suas vontades, mas na vontade do Senhor. E aí eu preciso deixar aqui algumas dicas para você. Se você quer segurar esse escudo, você precisa andar nesse caminho. Eu queria que você escrevesse aqui nos comentários: eu vou segurar o escudo da fé todos os dias. Amém? Eu vou segurar o escudo da fé todos os dias, porque aqui está escrito: segurando sempre. Isso dá a ideia de todos os dias, segurando sempre o escudo da fé. Pois através dele você vai apagar os dardos, todos os dardos inflamados do maligno. E aí eu quero deixar a primeira dica, que é algo muito importante. Você precisa, se você quer segurar esse escudo da fé, você precisa alimentar a sua fé diariamente. E aí alguém pode perguntar: pastor, a fé come? Porque se eu tenho que alimentar a fé, então a fé come? Sim. Quando você lê a sua Bíblia, quando você lê a palavra, quando você ouve uma mensagem, até mesmo uma palavra como essa, simples, de 15 minutos, quando você escuta uma mensagem séria, bíblica, que fala sobre Deus, quando você ora, confessa a sua dependência de Deus, quando você vai fazendo essas coisas, esses hábitos vão treinando você para a guerra contra o mal. E você vai alimentando a sua fé, você vai crescendo em fé. Tanto é que aqui a fé é chamada de escudo. Então a fé come, ela se alimenta desses hábitos que estão conectados às Escrituras. É por isso que Romanos 10 e o versículo 17 vai dizer: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Tudo que você ouve, vê ou faz, Deus estando presente, você cresce em fé. Eu vou repetir esse pensamento aqui, essa frase é muito importante. Tudo que você ouve, vê e faz, Deus estando presente, você cresce em fé. Agora, é muito importante você entender que os ouvidos espirituais de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não ficam aqui na lateral da cabeça. Os ouvidos espirituais de um homem de Deus é o seu interior, é a sua essência, o seu coração, de modo que alguém pode ouvir aqui, escutar, e como diz o ditado, entra aqui, sai do outro lado, não desce para o coração e a pessoa continua sendo, levando aquela mesma vida errada, sendo uma pessoa ruim, que pratica pecados, enfim, uma pessoa que vai permanecer longe de Deus. Mas você precisa escutar com esses ouvidos naturais e ouvir dentro de você, permitir que essa palavra desça ao seu coração e faça as mudanças necessárias na sua vida. Deu para entender? Foi claro? Você conseguiu entender essa palavra? Então, você precisa alimentar a sua fé todos os dias, assim como você alimenta o seu corpo. Você toma café, almoça, faz lanche, janta. Para quê? Para que você se mantenha saudável, vivo. E assim é a fé.
você precisa ouvir a palavra, ler a palavra, orar todos os dias para que você possa alimentar a sua fé e assim segurar esse escudo e apagar os dardos inflamados do maligno. Outra dica muito importante é uma fé forte apaga, como já disse anteriormente, todos os dardos inflamados do maligno. Você alimenta a fé para que ela apague, ela tem uma função, ela tem um propósito. Nesse contexto aqui, o propósito da fé é apagar, tornar sem efeito negativo os dardos inflamados do maligno. Ou seja, o inimigo envia uma tentação, um pensamento errado, e você, pela fé, apaga esse dardo. Quem anda por fé jamais será vencido pelo diabo, irmãos. É verdade que haverá momentos de fraqueza, de choro, de tristeza, desânimo, porque todos os dias os desafios virão. Haverá momentos que o inimigo vai pensar que venceu você. Ele vai até comemorar. Mas aí, sabe o que vai acontecer se você anda pela fé? Deus te fortalecerá de novo, e você vai caminhando dia a dia, superando e vencendo cada desafio. Glórias a Deus, porque a fé vai te habilitar a apagar esse dardo inflamado do maligno e você vai permanecer firme e inabalável, servindo ao Senhor. Outra dica que eu deixo aqui, importante para você apagar esses dardos, que estamos falando aqui de uma estratégia infalível para vencer as ciladas do diabo, que é esse escudo da fé. E uma outra dica importante é: a fé vai atrair Deus para dentro da sua luta. Irmãos, isso aqui é simplesmente extraordinário. A fé atrai Deus para dentro da sua angústia, da sua dor, da sua agonia. Lute para viver essa fé que te faz ouvir a Deus no meio do caos. Lute para viver, para alcançar, para segurar essa fé que te dará permissão de ouvir a Deus no meio das lutas da vida. A Bíblia diz em Hebreus 11 e o verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Então, a bênção plena de Deus não virá sobre homens incrédulos, mas sobre os que confiam nele, sobre aqueles que continuam avançando diariamente. Essas pessoas que são homens e mulheres de fé, essas pessoas que seguram o escudo da fé, ainda que percam uma batalha, se recusam a parar. Aleluia! Porque são inabaláveis. Esses que se recusam a parar entrarão para a galeria dos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu creio que eu estou falando de você. Você é essa pessoa que está na galeria dos mais que vencedores. Amém? Fique com essa palavra muito abençoada, Estratégia infalível para vencer as ciladas do diabo. Segure o escudo da fé. É pela fé que você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te louvar, eu quero te exaltar, te glorificar por essa manhã tão abençoada. Gratidão a Deus por cada irmão que está aqui, cada irmã que está assistindo esse vídeo, orando comigo agora. Que o Espírito Santo de Deus envolva cada um com a presença do Senhor e que o escudo da fé permaneça mesmo na sua frente, guardando suas vidas, e que eles possam apagar todas as ciladas, os dardos, as tentações, todas
todas as coisas que o inimigo prepara contra eles, aquilo que virá depois, que eles possam vencer. Mas nós queremos nos preparar para vencer nesse dia. Cada dia tem suas lutas, amanhã é outro dia e vamos lutar para vencer as batalhas, as guerras do hoje. Muito obrigado, abençoe essa semana, continua conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, compartilha essa mensagem, envia para outras pessoas, para parentes, para seus familiares, amigos, colegas de trabalho, irmãos da igreja, grupos de WhatsApp que você participa. Envie esse link, o link desse vídeo, para todas as pessoas que você puder. Um grande abraço, Deus te abençoe, um dia muito feliz para você e para a sua família. Você nasceu para vencer.